Bom dia, a aula de hoje é História e Português. Vamos começar por História? História, Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Em 17 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. A celebração acontece nessa data porque, no ano de 1898, nasceu o primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo Melo Franco de Andrade. A data passou a ser celebrada em 1998, ano em que ele completaria o seu 100º aniversário. Ele assumiu a direção oficial em 1937 durante 30 anos. Dedicou-se à preservação do patrimônio cultural brasileiro. A partir daí, a proteção dos bens patrimoniais do país passou a ser sua atividade principal, deixando em segundo plano a literatura, o jornalismo e a advocacia. Em 1967, Rodrigo deixou a presidência do SPAM, mas não se afastou de vez da instituição, pois permaneceu presente como integrante do Conselho Consultivo até o dia de sua morte em 11 de maio de 1969. Patrimônio cultural. Patrimônio cultural que visa valorizar e promover iniciativas referenciais que demonstrem o compromisso e a responsabilidade compartilhada para com a preservação do patrimônio cultural brasileiro, envolvendo todos os campos de preservação e oriundas do setor público, do setor privado e das comunidades. Aqui do lado temos vários exemplos de patrimônio histórico. Artigo 216 da Constituição Federal de 1988. Constituição Federal de 1988. Na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 216. Constitui o patrimônio cultural brasileiro aos bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: primeiro, as formas de expressão; segundo, os modos de criar, fazer e viver; terceiro, as criações científicas, artísticas e tecnológicas; quarto, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços distintos a manifestações artístico-culturais; e quinto, os conjuntos urbanos e sítios de valor históricos, paisagísticos, artísticos, arqueológicos, ecológicos e científicos. Português. Mal com L, mal com U. Estas duas palavras existem na língua portuguesa e estão corretas. Como seus significados são diferentes, devem ser usadas em situações diferentes. Mal com L é o contrário de bem. Mal com U é o contrário de bom. Mal com L é antônimo de bem. Mal com U, antônimo de bom. Contrário. Mal com L. Mal com L é uma palavra frequentemente usada pelos falantes, possuindo vários significados. Pode ser um substantivo comum, uma conjunção ou advérbio. Exemplos: você não entendeu o exercício. Você fez tudo mal. Você nem imagina o mal que você me faz. Agora, mal com U.
Mal com um é adjetivo, indica alguém ou alguma coisa que não é de boa qualidade, faz maldades, traz inconforto, faz grosserias, não tem competência, é pouco produtivo, é inconveniente, é impróprio, é travesso, desobediente, é difícil de superar e é contrário aos bons costumes. Exemplos: você é um mau amigo. Esse cachorro é mau. Aí vamos lá. Dicas. Mal com L é contrário de bem. Mas se parar para perceber, olha a estrutura do L e do E, do mal e bem. Percebemos que os dois eles fazem um L. Então, quando eu tenho um L, eu tenho bem. Agora, o mal com um, ele faz um V e é o contrário de bom. E o bom, também, se você parar para perceber, você vai fazer um V. Então, quando eu tenho um L, eu tenho bem. Quando eu tenho um V no mal, eu tenho um bom. Mal, bom. Ele é um bom garoto. Ele é um mau garoto. Ele foi mal no teste, ele foi bem no teste. Percebe-se aí a diferença e como podemos utilizar o L ou V ou U, né? É uma dica que nós temos para vocês usarem quando for mal com L e mal com U. Atividades no livro. História, as páginas serão de 212 a 219, português de 56 a 59. Uma boa aula para vocês e um beijo da tia Paula.